A fé cristã é a maior do mundo e se manifesta de diversas formas ao longo da história. Entre as suas principais vertentes, encontramos o catolicismo e o protestantismo evangélico, dois grupos que compartilham a crença em Jesus Cristo, mas possuem diferenças significativas em doutrina, tradições e práticas. Antes de continuar, peço que se inscreva em nosso canal e digite nos comentários se você é católico ou evangélico. Muitas pessoas têm dúvidas sobre essas diferenças e, às vezes, até se envolvem em debates calorosos sobre o assunto. No entanto, é fundamental lembrar que o respeito deve estar acima de qualquer divergência, pois ambos os grupos têm em comum a fé no Deus da Bíblia e a busca pela salvação. A separação entre católicos e evangélicos tem suas raízes na história da Igreja, sendo um dos marcos mais importantes a Reforma Protestante do século XVI, quando Martinho Lutero questionou algumas práticas da Igreja Católica e deu início a um movimento que resultou no surgimento de várias denominações evangélicas. Mas, afinal, quais são as principais diferenças entre essas tradições? Como cada uma delas entende a fé cristã? Neste estudo, exploraremos aspectos como a autoridade da Bíblia, a figura do Papa, os sacramentos, a intercessão dos santos, o culto e a salvação, sempre com o objetivo de esclarecer e promover um diálogo respeitoso. Nesta jornada, não buscamos provar que um lado está certo e o outro errado, mas sim compreender melhor as tradições e crenças de cada um, respeitando as escolhas individuais de fé. Agora, vamos começar explorando um dos pontos mais centrais da diferença entre católicos e evangélicos: a autoridade da Bíblia e da tradição. Parte 2. A autoridade da Bíblia e da tradição. Um dos aspectos mais importantes que distinguem católicos e evangélicos é a maneira como entendem a autoridade da Bíblia e da tradição. Os católicos acreditam que a revelação de Deus se dá por dois meios: a Bíblia Sagrada, considerada a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo; a tradição sagrada, que inclui os ensinamentos dos apóstolos transmitidos oralmente e desenvolvidos ao longo da história da Igreja. A Igreja Católica ensina que a tradição tem o mesmo peso de autoridade que a Bíblia, pois Jesus confiou aos apóstolos o ensinamento da fé, e esse ensinamento foi preservado pela Igreja através dos séculos. A interpretação das Escrituras e da tradição é feita pelo magistério da Igreja, que inclui o Papa e os bispos em comunhão com ele. Já os evangélicos seguem o princípio da sola scriptura, um dos pilares da Reforma Protestante. Isso significa que apenas a Bíblia é a autoridade final em questões de fé e prática. Para os evangélicos, a tradição da Igreja pode ter valor histórico e auxiliar na compreensão da fé, mas não possui a mesma autoridade das Escrituras. Além disso, os evangélicos acreditam que cada pessoa pode ler e interpretar a Bíblia individualmente, com a orientação do Espírito Santo, enquanto a Igreja Católica defende que a interpretação deve ser feita à luz da tradição e do ensinamento da Igreja. Essa diferença leva a outras divergências em doutrina e prática, como a forma de culto, a compreensão dos sacramentos e a visão sobre a intercessão dos santos, temas que exploraremos nas próximas partes deste estudo. Na próxima sessão, falaremos sobre a figura do Papa e a liderança da Igreja. Enquanto os católicos veem o Papa como sucessor de Pedro e líder supremo da Igreja, os evangélicos não reconhecem essa autoridade. Parte 3. O Papa e a liderança da Igreja. Um dos pontos que mais diferencia católicos e evangélicos é a figura do Papa e a estrutura de liderança da Igreja. A visão católica. Os católicos acreditam que Jesus Cristo estabeleceu Pedro como o primeiro líder da Igreja, conforme Mateus 16:18. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A Igreja Católica interpreta esse versículo como uma indicação de que Pedro foi escolhido por Cristo para ser o líder supremo da Igreja na Terra. A partir de Pedro, teria se formado uma sucessão apostólica que leva até o Papa atual. Assim, o Papa é visto como o sucessor de Pedro e o chefe da Igreja, responsável por guiar os fiéis na doutrina e na fé. O Papa também é considerado infalível quando faz pronunciamentos oficiais sobre doutrinas da fé e da moral, um conceito conhecido como infalibilidade papal. No entanto, essa infalibilidade só se aplica a declarações solenes e não significa que o Papa seja perfeito ou livre de erros em sua vida pessoal. A visão evangélica. Os evangélicos, por outro lado,
Não reconhecem a autoridade do Papa e não creem que ele tenha sido instituído por Jesus. Para eles, a passagem de Mateus 16:18 não se refere a Pedro como pessoa, mas sim à confissão de fé que ele fez: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Além disso, os evangélicos seguem um modelo de liderança mais descentralizado. Cada denominação pode ter seus próprios pastores, bispos ou presbíteros, mas não há uma figura única que governe toda a igreja evangélica. Para os evangélicos, Cristo é o único líder supremo da igreja, e todos os crentes têm acesso direto a Deus sem necessidade de uma hierarquia eclesiástica. Essa diferença na liderança da igreja reflete-se em diversas outras práticas e crenças que discutiremos a seguir, como a intercessão dos santos e a forma de culto. Parte 4. A intercessão dos santos e Maria. Outro ponto que distingue católicos e evangélicos é a questão da intercessão dos santos e a devoção a Maria, mãe de Jesus. A visão católica. A Igreja Católica ensina que os santos e Maria podem interceder pelos fiéis. Isso se baseia na crença de que, assim como podemos pedir a um amigo para orar por nós, também podemos pedir aos santos que intercedam diante de Deus. Maria, em especial, ocupa um papel central na fé católica. Ela é vista como a mãe espiritual da humanidade e recebe títulos como Mãe de Deus e Rainha do Céu. Os católicos não adoram Maria, mas prestam a ela uma veneração especial chamada hiperdulia, reconhecendo seu papel único na história da salvação. Além disso, há dogmas marianos na Igreja Católica, como Imaculada Conceição. Maria foi concebida sem pecado original. Assunção de Maria. Maria foi levada ao céu em corpo e alma. Os católicos rezam o terço, especialmente o rosário, como forma de meditação e devoção mariana. A visão evangélica. Os evangélicos, por sua vez, não acreditam na intercessão dos santos nem na veneração de Maria. Eles creem que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, conforme Timóteo 2:5. Porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Para os evangélicos, orar diretamente a Deus é suficiente e não há necessidade de intercessores. Maria é respeitada como a mãe de Jesus, mas não recebe adoração ou veneração. Além disso, os evangélicos não aceitam os dogmas marianos da Igreja Católica, pois argumentam que não há base bíblica suficiente para tais crenças. Essa diferença na visão sobre Maria e os santos impacta diretamente a forma de culto e oração, temas que exploraremos nas próximas partes. Parte 5. Os sacramentos e a forma de culto. Outro ponto importante que diferencia católicos e evangélicos é a forma como cada grupo entende e pratica os sacramentos e o culto a Deus. A visão católica. A Igreja Católica reconhece 7 sacramentos, que são considerados meios de graça instituídos por Cristo. Batismo. Remove o pecado original e inicia a vida cristã. Eucaristia. O corpo e sangue de Cristo são recebidos na Santa Missa. Confirmação. Crisma. Fortalece a fé com o Espírito Santo. Confissão, reconciliação, o perdão dos pecados por meio de um sacerdote. Matrimônio, união sagrada entre homem e mulher diante de Deus. Unção dos enfermos, conforto espiritual para os doentes. Ordem sacerdotal, sacramento para aqueles que se tornam padres ou bispos. A Eucaristia, Santa Ceia, tem um papel central na fé católica. Os católicos acreditam na transubstanciação, ou seja, que o pão e o vinho se transformam no corpo e sangue de Cristo de forma real e verdadeira. A missa católica segue um rito litúrgico fixo, com leituras bíblicas, orações, cânticos e a celebração da Eucaristia. A visão evangélica. Os evangélicos não consideram todos esses sacramentos como necessários. Para a maioria das denominações, apenas 2 ordenanças são fundamentais, pois foram praticadas por Jesus. Batismo, feito por imersão e somente para aqueles que confessam a fé. Santa Ceia, um memorial da morte de Cristo, sem a crença na transubstanciação. A Santa Ceia, para os evangélicos, simboliza o corpo e o sangue de Cristo, mas não há uma transformação literal dos elementos. Além disso, cada denominação tem sua forma de culto, geralmente mais espontânea,
com louvores, orações e pregações baseadas na Bíblia. A liturgia evangélica é menos rígida e pode variar bastante entre as igrejas, enquanto a missa católica segue uma tradição formal estabelecida há séculos. Na próxima parte, vamos falar sobre a forma como cada tradição enxerga a salvação e o papel das boas obras na fé cristã. Parte 6. A salvação e as boas obras. Outro ponto fundamental de diferença entre católicos e evangélicos é a forma como cada grupo entende a salvação e o papel das boas obras na vida cristã. A visão católica. Para os católicos, a salvação é alcançada pela graça de Deus, mas exige uma resposta ativa do cristão. Isso significa que fé e obras caminham juntas. A base para essa crença está em Tiago 2,17. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Os católicos acreditam que a fé deve ser acompanhada por boas obras, incluindo a prática dos sacramentos, a caridade e o amor ao próximo, a obediência aos mandamentos de Deus. Além disso, a Igreja Católica ensina que pecados graves podem levar a pessoa a perder a graça da salvação, sendo necessário o arrependimento e a confissão para restaurar essa comunhão com Deus. A visão evangélica. Os evangélicos, por outro lado, seguem o princípio da salvação pela fé somente, sola fide, baseado em Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, a salvação, para os evangélicos, não depende das obras, mas unicamente da fé em Jesus Cristo. As boas obras são uma consequência da fé verdadeira, mas não um requisito para ser salvo. Outra diferença importante é que os evangélicos não acreditam no purgatório, enquanto a Igreja Católica ensina que as almas que morrem em estado de graça, mas ainda precisam de purificação, passam por esse processo antes de entrar no céu. Essas visões impactam a forma como cada grupo entende a vida cristã, a confissão dos pecados e até mesmo o conceito de arrependimento. Parte 7. O uso de imagens e ícones religiosos. Uma das diferenças mais evidentes entre católicos e evangélicos está no uso de imagens e ícones religiosos. A visão católica. A Igreja Católica permite e incentiva o uso de imagens e estátuas de santos, anjos e de Jesus Cristo. Essas imagens são vistas como formas de lembrar e honrar figuras sagradas da fé, mas não são adoradas. A base para essa prática está no Antigo Testamento, quando Deus ordena a Moisés que faça a serpente de bronze, Números 21, 8 e 9, e quando o Templo de Salomão é decorado com querubins e figuras sagradas, 1 Reis 6, 23 ao 29. Os católicos fazem distinção entre adoração, que é devida somente a Deus, e veneração, que é um respeito dado aos santos e à Virgem Maria. A visão evangélica. Os evangélicos, por outro lado, rejeitam o uso de imagens religiosas, baseando-se em Êxodo 24 e 5. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas nem as servirás. Para os evangélicos, o uso de imagens pode levar à idolatria, pois acreditam que a adoração deve ser exclusivamente a Deus, sem necessidade de representações físicas. Essa diferença muitas vezes gera debates entre os dois grupos, especialmente quando se trata de a oração a santos e a Maria, que é aceita pelos católicos mas rejeitada pelos evangélicos. Esse será o tema da próxima parte. Parte 8. O papel de Maria e dos santos. Outro ponto de diferença entre católicos e evangélicos é o papel da Virgem Maria e dos santos na fé cristã. A visão católica. Os católicos veem Maria como a Mãe de Deus, Teotocos, e a consideram a mais santa entre os seres humanos. Ela é chamada de cheia de graça, Lucas 1, 28, e vista como intercessora pelos fiéis. Além disso, a Igreja Católica ensina 4 dogmas sobre Maria. Maternidade divina. Maria é a mãe de Jesus, que é Deus. Virgindade perpétua. Maria permaneceu virgem antes, durante e depois do nascimento de Jesus. Imaculada Conceição. Maria foi concebida sem pecado original. Assunção. Maria foi elevada ao céu em corpo e alma.
Os católicos pedem a intercessão de Maria e dos santos, acreditando que eles podem rogar a Deus pelos fiéis. Essa crença se baseia em Apocalipse 5:8, onde os santos apresentam orações diante do trono de Deus. A visão evangélica. Os evangélicos não aceitam a ideia de Maria como intercessora, pois creem que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, conforme Timóteo 2:5. Porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Eles respeitam Maria como mãe de Jesus, mas não acreditam que ela tenha um papel especial na salvação ou que possa interceder pelos fiéis. O mesmo vale para os santos. Os evangélicos creem que todos os cristãos são santos e podem se dirigir diretamente a Deus em oração. Essa diferença tem impacto direto na forma como católicos e evangélicos praticam sua fé e buscam orientação espiritual. Na próxima parte, vamos falar sobre o conceito de autoridade religiosa e o papel do Papa na Igreja Católica, comparado à liderança evangélica. Parte 9. Autoridade religiosa. O Papa e os pastores. A forma como católicos e evangélicos entendem a autoridade na Igreja é uma das diferenças mais significativas entre as duas tradições. A visão católica. Os católicos acreditam que a autoridade máxima da Igreja na Terra é o Papa, considerado o sucessor de Pedro. A base para essa crença está em Mateus 16, 18 e 19, onde Jesus diz a Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Os católicos interpretam esse versículo como a fundação do papado e a autoridade dada a Pedro e seus sucessores para guiar a igreja. O Papa é visto como o pastor supremo dos fiéis, e suas decisões doutrinárias são consideradas infalíveis quando declaradas ex cátedra, ou seja, quando ele fala oficialmente sobre fé e moral. A Igreja Católica também possui uma estrutura hierárquica com cardeais, bispos e padres, seguindo uma tradição de sucessão apostólica. A visão evangélica. Os evangélicos não reconhecem a autoridade do Papa. Para eles, a única autoridade suprema na fé cristã é a Bíblia, baseada em 2 Timóteo 3:16 e 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A liderança nas igrejas evangélicas varia de denominação para denominação. Alguns grupos possuem bispos e presbíteros, enquanto outros são liderados apenas por pastores ou até mesmo por conselhos de membros. Além disso, muitos evangélicos acreditam no sacerdócio universal dos crentes, ou seja, qualquer cristão pode ter um relacionamento direto com Deus sem a necessidade de um intermediário humano. Essa diferença na autoridade influencia a forma como as duas tradições interpretam a Bíblia e aplicam suas doutrinas. Na próxima parte, vamos falar sobre as diferenças na liturgia e na forma de culto entre católicos e evangélicos. Parte 10. A liturgia e a forma de culto. A maneira como católicos e evangélicos realizam seus cultos também é bastante diferente. A visão católica. Os católicos seguem uma liturgia tradicional e estruturada, centrada na Santa Missa. A missa tem um formato fixo, com leituras bíblicas, cânticos, orações e a Eucaristia, Santa Ceia. A Igreja Católica acredita que, durante a celebração da Eucaristia, o pão e o vinho se tornam verdadeiramente o corpo e o sangue de Cristo, um conceito chamado transubstanciação. Os fiéis participam do culto de forma mais contemplativa, seguindo orações pré-estabelecidas, ajoelhando-se e fazendo o sinal da cruz. O culto é considerado um momento sagrado e solene. A visão evangélica. Nos cultos evangélicos, a estrutura varia muito de uma igreja para outra. No geral, há mais liberdade na adoração, com louvores mais espontâneos, orações em grupo e pregações centradas na Bíblia. Os evangélicos também celebram a Santa Ceia, mas entendem que o pão e o vinho são símbolos do sacrifício de Cristo, não a presença literal de Jesus. Muitas igrejas evangélicas têm cultos mais dinâmicos, com momentos de oração em voz alta, louvores animados e a pregação da palavra de Deus de maneira direta.
Essa diferença na liturgia reflete a forma como cada tradição entende a relação entre Deus e os fiéis. Enquanto o catolicismo enfatiza a tradição e os ritos, o evangelicalismo dá mais ênfase à experiência pessoal e à leitura direta da Bíblia. Com isso, encerramos essa série sobre as principais diferenças entre católicos e evangélicos. Na próxima parte, faremos uma conclusão, destacando a importância do respeito e do entendimento entre as duas tradições cristãs. Conclusão: o que podemos aprender com as diferenças entre católicos e evangélicos? Após analisarmos as principais diferenças entre católicos e evangélicos, é importante lembrar que, apesar das divergências doutrinárias e das diferentes formas de culto, ambos os grupos compartilham uma fé comum em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A história da Igreja cristã passou por muitas transformações ao longo dos séculos, resultando na diversidade de tradições que vemos hoje. No entanto, essa diversidade não deve ser motivo de conflito, mas sim de aprendizado e respeito mútuo. A importância do respeito e da compreensão. Infelizmente, muitas vezes, as diferenças entre católicos e evangélicos geram debates acalorados, julgamentos e até divisões dentro das famílias. Mas será que esse é o desejo de Deus? A Bíblia nos ensina em João 13, 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Esse ensinamento de Jesus nos lembra que o amor e o respeito devem estar acima das diferenças religiosas. Devemos buscar conhecer mais sobre a fé do próximo, sem preconceitos ou julgamentos, mas com o coração aberto para o diálogo e a compreensão. O que nos une? Apesar das diferenças em doutrinas, tradições e práticas, há verdades fundamentais que unem católicos e evangélicos. A fé em Jesus Cristo. Ambos creem que Ele é o Filho de Deus e o único caminho para a salvação. A Bíblia como palavra de Deus. Mesmo com interpretações diferentes, as Escrituras são a base da fé cristã. O chamado para uma vida de santidade. Tanto católicos quanto evangélicos buscam viver segundo os princípios do Evangelho. A importância da oração e da comunhão com Deus. Ambos valorizam a conexão espiritual através da oração e da adoração. O foco deve ser Cristo. Ao invés de enfatizar apenas as diferenças, o cristão deve buscar aquilo que edifica e traz crescimento espiritual. A verdadeira fé não está em rótulos religiosos, mas na entrega sincera a Cristo e na obediência à sua palavra. O apóstolo Paulo nos dá um conselho essencial em 1 Coríntios 1:10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Obrigado por ter nos acompanhado até aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.